A Guerra da Coreia é um episódio que é esquecido e eu acho muito injusto ser tão esquecido. É ali que os Estados Unidos vão inaugurar um modo de guerra que vai ser a rotina deles a partir daquele período. Quando os Estados Unidos vão para retomar aquele território perdido para o exército popular da Coreia, eles vão com todas as forças do mundo, né? Então eles vão enviar bombardeios nucleares. Eles vão começar uma campanha sistemática de bombardeamento de todo o território coreano de modo irrestrito. Eles bombardeavam qualquer coisa que eles viam, a ponto de que a Coreia do Norte a Península da Coreia foi mais bombardeada do que todo o teatro de operações do Pacífico durante toda a Segunda Guerra Mundial, né? São centenas de milhares, acho que são 635 mil toneladas de bombas jogadas sobre a Coreia, a ponto de que hoje em dia, né, 70 anos depois daquela guerra, pessoas e animais ainda morrem pisando, né, sem querer ou descobrindo. Às vezes vão fazer uma obra e descobrem bombas que foram enterradas, né, caíram, mas não explodiram na época. Né, pra você ter uma noção do absurdo que foi, hoje em dia uma criança norte-coreana aprende na escola como identificar uma bomba se ela encontrar no quintal dela. Aprende como identificar um artefato potencialmente perigoso, a quem alertar, a que autoridade procurar, o que fazer, né, o que não fazer nesses casos. A juventude norte-coreana é educada a isso porque foram tantas bombas jogadas lá que até hoje elas estão aparecendo. E não só bombas comuns, eles usaram bombas napalm, usaram gasolina incendiária, aquela que cola na pele e você não consegue, se você molhar, ou simplesmente não para, né, você queima mesmo a sua pele. Bombas de efeito biológico e químico. Eles jogaram insetos, aranhas, formigas, centopeias para destruir plantações, para atacar vilarejos. Existem relatos de jovens rapazes da Força Aérea dos Estados Unidos que diziam que recebiam a missão para bombardear determinado lugar e já não tinha mais o que bombardear. E eles recebiam assim, bombardeia qualquer coisa que você vê. E eles dizem que praticamente brincavam, como se fosse um jogo, de procurar às vezes no campo vacas e metralhar as vacas, jogar bombas em cima de casas feitas de madeira, porque não tinha mais alvos. A Coreia do Norte foi obliterada, ela queimou durante 3 anos de guerra, né, num bombardeio extremamente criminoso, que causou uma série de problemas no solo, deformidades em gerações futuras, né, que sofreram com os efeitos da guerra. Os caras bombardeavam diques para que os diques inundassem as cidades que estavam embaixo. Toda a estrutura foi considerada de guerra, porque para eles a casa de um camponês não era só a casa de um camponês, poderia estar abrigando um soldado do exército do Kim Il-sung, né? Então, com essa campanha de terror terrível, o uso indiscriminado da força, uma base de megalomania muito grande por parte do Douglas MacArthur, eles conseguem tirar a Coreia do Sul do domínio que tinha sido temporário, né, do Exército Popular da Coreia, ultrapassam o paralelo 38 e começam a subir rumo a Pyongyang. Tomam Pyongyang, que é a cidade capital da Coreia do Norte, e chegam muito próximo da fronteira com a China. É nesse momento que o Douglas MacArthur vai trocar correspondências com Truman, presidente dos Estados Unidos, num dos episódios mais megalomaníacos que eu já vi da história. O Douglas MacArthur era um anticomunista ferrenho, né? O anticomunismo era uma coisa constituinte do ser dele. Naquela lógica da Guerra Fria de contenção do comunismo, ele troca cartas com o presidente falando o seguinte: olha, peguei Pyongyang. Se você me autorizar, pego Pequim e se tiver fôlego, pego Moscou. Aquela ideia de a grande marcha contra o comunismo. Então a guerra deveria ser uma guerra extensa que começaria na Coreia, mas envolveria a China e a União Soviética. E você deve estar achando assim, nossa, você está inventando isso. Não, se você for ver, existem dois planos de operação conjuntos dos Estados Unidos e do Reino Unido em 1946 e 47, que são as operações Drop Shot e Operação Impensável. São operações muito simples, Petri. Simplesmente o bombardeamento nuclear preventivo da União Soviética sem ela ter feito nada. Para a contenção do comunismo. Preventivo é bom. Bombardeamento nuclear preventivo, eu adoro esse termo, né? Esse termo é maravilhoso. Eu preciso bombardear preventivamente meu inimigo com armas nucleares, né? E esterilizar a terra dele para que ele não me ataque. Existia um fanatismo, uma euforia da Guerra Fria anticomunista que justificava
tudo. O anticomunismo é uma coisa que justificou e ainda justifica uma série de coisas. Vai ser o anticomunismo que vai justificar a onda de golpes militares na América Latina com apoio dos Estados Unidos. Vai ser o anticomunismo que vai ser o argumento para que nós temos mesmo que torturar aquelas pessoas no Chile do Pinochet, aqui no Brasil, né, do Médici, temos que torturar mesmo porque são comunistas, né? Eles vão fechar as igrejas, esse fantasma do fechar as igrejas, destruir a família, destruir nosso modo de vida, acabar com a liberdade econômica, isso não é uma coisa de agora. Isso é um fenômeno que é repetido, e isso que é uma tristeza, porque ele é uma tragédia, né? Um chavão repetido desde a época da Guerra Fria, e que ainda magnetiza muitas pessoas aqui no Brasil. Mas voltando à Coreia, quando o MacArthur chega no extremo norte da Coreia e encosta na fronteira com a China, é aí que uma velha promessa firmada muitas centenas de anos antes entre os chineses e coreanos vai ser colocada em prática, mas de uma maneira completamente diferente. Lembra que eu te falei que a dinastia coreana vivia em uma aliança no qual a China teria o papel de protetora? Se acontecesse alguma coisa, a China iria intervir a favor da Coreia. Agora são duas outras Chinas, outra China e outra Coreia que estão lidando, e o que acontece é que os chineses vão ao socorro dos norte-coreanos e formam, em 1952, né? Inclusive foi aniversário há poucos dias da entrada da China na guerra, né? Um exército popular voluntário chinês. É um exército de pessoas que vão lutar na Coreia para jogar de volta os Estados Unidos, né, para o sul, ou então até mesmo adiante. É um exército bem numeroso, com 1.300.000 soldados, muita coisa. Um desses soldados é o filho do presidente Mao Zedong, o Mao Anying, que inclusive vai morrer na Coreia durante um bombardeio dos Estados Unidos, né? E quando a China entra diretamente no conflito, a União Soviética não entra no conflito diretamente, mas ela entra indiretamente com apoio material. Então, tanques, a primeira batalha de caças do mundo, a jato, acontece na Coreia, com jatos da União Soviética na mão de norte-coreanos, né, contra estadunidenses. Quando a China entra em União Soviética dessa maneira, os norte-coreanos conseguem retomar e expulsar de novo os estadunidenses para o sul. E, nesse momento histórico. Isso não foi conseguido só por causa da ajuda chinesa, o milagre da China, não foi. Nesse momento se desenvolveu na Coreia toda uma lógica que inclusive é observada hoje. Eles começaram a se organizar para frear o avanço dos Estados Unidos e resistir à guerra, toda uma mentalidade de bunker. Os norte-coreanos começaram a construir fábricas dentro das montanhas em túneis. A gente conhece a estratégia de guerras de túneis no Vietnã, né? É muito conhecida essa estratégia lá. Mas, na verdade, ela nasceu na Coreia e, inclusive, os túneis da Guerra do Vietnã foram consultores coreanos que foram ao Vietnã ajudar a implementar essa ideia lá. Os norte-coreanos começam a produzir armas, projéteis dentro das montanhas, as escondidas, porque as montanhas não eram alvos para serem bombardeados, já que toda a indústria, né, na superfície tinha sido completamente destruída pelos bombardeios. As pessoas, e aqui que eu reafirmo como o governo da Coreia Socialista é legítimo e o Estado aquela guerra nunca teria sido vencida se aquelas pessoas não estivessem unidas ao entorno de um ideal comum. As pessoas realmente se levantaram contra aquilo. São episódios inúmeros de crianças, de adolescentes que se envolveram em atos heróicos na guerra. Por qual razão? Porque era o país deles. Porque era a escola que eles estavam defendendo, que eles tinham começado a frequentar poucos anos antes, depois de ter vivido anos de ocupação japonesa. As pessoas se mobilizaram ao entorno do exército, ao entorno do Estado. O país tinha sido completamente destruído e mesmo assim surgiam soldados, surgiam voluntários, surgiam pessoas para produzir o necessário na indústria para ajudar na guerra. E eles conseguem empurrar os estadunidenses para mais ou menos o mesmo lugar que antes estavam, né? A metade sul da península. A partir dali a gente chega num ponto morno da guerra, porque ninguém consegue avançar. O norte não se aventura em ir mais adiante e o sul, na verdade, Estados Unidos, Coreia do Sul e ONU não se aventuram a tentar retomar o norte. E aí você fica no meio ali, dividido, né? O que vai acontecer aqui? Tem uma série de batalhas de importância secundária, né?
Mas no fim das contas, em julho de 1953, 27 de julho, a Coreia do Norte então apresenta a proposta de se os Estados Unidos não querem assinar um armistício. Um armistício não é o fim da guerra, não é uma rendição, não é o encerramento, né? Entendemos que queremos encerrar, não é isso. O armistício é a pausa, né? É o momento de vamos realinhar nossas tropas, né? Vamos tomar uma água. Vamos tomar uma água, vamos respirar um pouco, né? Vamos tomar um café. E aí os Estados Unidos resolvem aceitar. De novo, isso é uma grande vitória para o povo coreano. Porque a gente está falando de um país que tinha 2 anos de constituição, minúsculo, empobrecido, destruído por conta da ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial, sem praticamente nenhuma base forte de economia, de indústria, que foi capaz de defender o seu território. Num primeiro momento, ainda foi capaz de expulsar quase que totalmente os Estados Unidos da região. Foi capaz de retomar o território e ainda impor aos Estados Unidos a assinatura de um documento no qual a maior superpotência global, inclusive uma nação nuclear, poderosíssima, totalmente fortalecida depois da Segunda Guerra Mundial, admite que não consegue continuar uma guerra contra um inimigo tão pequeno e insignificante. Por isso que os coreanos chamam o dia 27 de julho de Dia da Vitória. E eles usam a analogia da lebre, né? Se um lobo entrasse na toca da lebre e quisesse comer os filhotes da lebre e tomar a toca da lebre, e mesmo assim essa lebre muito pequena conseguisse mandar de volta o lobo e o lobo desistisse de fazer isso, quem você acha que venceu esse conflito? Para os norte-coreanos, a lebre são eles. E eles conseguiram manter a casa deles e os filhos deles ali. Então, por isso, para eles é uma grande vitória. E a gente vive até hoje esse momento, esse armistício. A guerra nunca acabou. Por isso que tudo que acontece na Coreia é extremamente perigoso. Qualquer coisa que um dos lados faça, violou o armistício. Não é uma situação qualquer. É uma situação delicadíssima. Qualquer gesto, qualquer palavra, qualquer tiro que caia errado no território do outro é uma provocação de guerra, porque a guerra ainda está em andamento. Por isso que esses testes são sempre noticiados, então. Porque Com muita pode preocupação. ser um pretexto para voltar. Isso.